mais de 800 páginas, o relatório final da PF mostra como o Bolsonaro e seu grupo pretendiam dar um golpe de Estado no Brasil. O material, que foi tornado público, já está com o procurador Paulo Gonet, que deve oferecer a denúncia em 2025. O pacote de Fernando Haddad, corte de despesas e redução de tributos. Quem ganha até R$ 5.000 vai ficar isento de imposto de renda e os super ricos serão taxados. Mas boa parte das propostas ainda depende de aprovação pelo Congresso Nacional. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. O ministro Alexandre Moraes retirou o sigilo sobre a investigação da tentativa de golpe de Estado no Brasil, ocorrida no fim de 2022 e início de 2023. São mais de 800 páginas no relatório da Polícia Federal que trazem uma radiografia dessa conspiração que pretendia, sim, instalar uma ditadura no Brasil. Eles falavam em nome da liberdade, da democracia, como já haviam feito em 1964. Bom, o relatório foi tornado público, foi entregue para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que agora, com base nessas investigações, decide como vai denunciar, quem vai denunciar, por quais crimes serão denunciados estes militares e civis que fizeram parte da conspiração. Jair Bolsonaro é citado explicitamente várias vezes como o líder maior desse esquema golpista. O relatório também aponta as responsabilidades de generais, como general Augusto Heleno, general Braga Neto, que era o vice lá na chapa do Bolsonaro, e chegou a fazer uma reunião na casa dele para articular as ações golpistas. O general Paulo Sérgio, que foi ministro do Bolsonaro, e o almirante Garnier, que foi chefe da Marinha, chefe máximo da Marinha do Brasil, envolvido, indiciado por golpe de Estado. Essa reunião na casa do Braga Neto foi realizada em novembro de 2022. Estamos falando de um general, hein, gente? Um general do Exército, que foi ministro, que foi interventor no Rio de Janeiro na época em que morreu a Marielle. É envolvido em muita coisa estranha o Braga Neto. Reunião na casa dele, com vários militares das chamadas Forças Especiais do Exército, os Kids Pretos. E ali eles tramaram a parte operacional do que seria o golpe de Estado, que envolvia prender Alexandre de Moraes, porque ele era visto como um obstáculo para as ações golpistas. E, se necessário, se houvesse resistência, executar, matar mesmo Alexandre de Moraes. Tudo isso foi feito, segundo a polícia, dentro da casa do Braga Neto. Também aconteceram encontros no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto para organizar a estratégia jurídica e política do golpe de Estado. Então, eram duas frentes. Uma frente mais operacional, dos Kids Pretos, que pretendiam sequestrar e, se necessário, matar o Alexandre de Moraes, e também aniquilar a chapa vencedora das eleições, Lula e Alckmin. Essa parte operacional. E a parte política, jurídica, envolveu várias reuniões dentro do palácio, com militares, com chefes das três forças, Exército, Aeronáutica e Marinha, reuniões em que eram apresentadas sugestões de uma minuta golpista, um decreto que o Bolsonaro assinaria para justificar juridicamente o ato de força, que seria a implantação de uma ditadura no Brasil. A Polícia Federal encontrou vários rascunhos destas minutas, rascunho do que seria o decreto. Encontrou também mensagens trocadas entre os militares. E quem está participando dos dois núcleos, tanto o operacional como o político, é o Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro. Ele era a ligação entre o pessoal operacional e o pessoal político. E nas conversas do Mauro Cid, tudo isso fica explícito. Havia uma estratégia muito clara de impedir a posse de Lula e manter Bolsonaro no poder. Um dos documentos encontrados pela Polícia Federal estava na sede do PL, o Partido Liberal, o partido do Bolsonaro.
esse documento estava ali entre os papéis de um assessor do Braga Neto, que ele tinha uma sala dentro do PL, o general, e deixava claro o objetivo da trama. Esse documento era chamado assim, Operação 142. O que quer dizer isso? Aquele artigo da Constituição que os golpistas durante vários meses ficaram falando dele, artigo 142, na interpretação deles, permite às Forças Armadas intervir como um poder moderador. Isso não existe na Constituição, mas eles ficaram insuflando essa ideia e aí armaram uma Operação 142, que envolvia espalhar essa ideia nas redes sociais, envolvia também juristas e políticos que defendessem essa ideia no Congresso, ou em artigos, né, de que poderia haver uma intervenção, envolvia a parte operacional e o objetivo final, que estava escrito explicitamente nesse documento, abre aspas, Lula não sobe a rampa. Esta frase você deve ter ouvido muitas vezes naquele período, porque de dentro do palácio, de dentro do núcleo golpista, isso foi espalhado e era repetido na porta dos quartéis, nos grupos de Zap e Telegram do pessoal ligado ao Bolsonaro. O relatório também permite entender alguns fatos que na época a gente não compreendeu muito bem. Por exemplo, vocês lembram dessa imagem aqui? Dia 9 de dezembro, o Bolsonaro, que tinha perdido a eleição, em outubro de 22 ele perde, e ele fica mais de um mês calado. Só no dia 9 de dezembro é que ele aparece na porta do Palácio da Alvorada para falar com os apoiadores. Por quê? Em 9 de dezembro. A Polícia Federal recuperou tudo o que aconteceu ali naquele período. O Bolsonaro tinha feito uma reunião 2 dias antes com os chefes das 3 forças. A Aeronáutica e Exército disseram, olha, não estamos assim fechados com o golpe, não. A Marinha, Almirante Garnier, disse, conte comigo, vamos para o golpe. E aí o Bolsonaro ficou na dúvida e convocou, no dia 9 de dezembro, para conversar com ele, um general chamado Estevam Teófilo. E aí perguntou, general, o comandante do Exército não está no golpe, mas o senhor, posso contar com o senhor? E o general Teófilo falou, pode. E com isso, as forças especiais do Exército participariam também. O Bolsonaro então se animou, essa conversa foi no dia 9 de dezembro, e aí no mesmo dia 9 o Bolsonaro sai e fala com os apoiadores, porque daí ele sentiu que tinha base operacional para dar o golpe. Vamos relembrar um pouco do que ele falou ali na porta do Palácio da Alvorada. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara e o Senado são vocês também. Bom, o golpe só não foi adiante porque aparentemente o Bolsonaro temeu avançar sem o apoio total dos comandantes. Mas a conspiração existia. A Marinha topou e setores grandes do Exército também toparam. É importante a gente ter isso muito claro e essas pessoas têm que pagar. Porque, mas o golpe não se consolidou. Se tivesse se consolidado, nós nem estaríamos aqui. Então é crime colocar em prática, conspirar, atacar as instituições, como eles fizeram, sob coordenação do Jair Bolsonaro. Vamos esperar a denúncia agora da Procuradoria-Geral da República, que tem que responsabilizar Bolsonaro e os seus asseclas. Enquanto isso, na semana em Brasília, a gente teve também o pacote finalmente anunciado por Fernando Haddad, porque havia uma cobrança do mercado, dos setores assim mais liberais, tem que cortar gastos, o governo tem que reduzir os gastos, tem que cortar. O Haddad entregou o pacote finalmente, mas daí veio algo que o mercado financeiro não esperava. De um lado, corte de despesas do governo e de outro, corte de impostos para quem ganha menos. O governo colocou no pacote essa proposta de isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000. Isso dialoga profundamente com o setor, uma classe média, uma classe trabalhadora, empreendedora, que não ganha muito e acha que paga muito imposto e paga mesmo. Então, isenção para quem ganha até R$5.000. E de outro lado, taxar os super ricos que pagam pouco imposto no Brasil. O mercado ficou nervoso, né? Porque queria só corte de gasto e o Fernando Haddad entregou as duas coisas. Tudo isso ainda depende de aprovação pelo Congresso Nacional. Certamente os setores ligados a gente de muita grana vão pressionar. Não, mas não pode taxar os ricos. Vai taxar a pobreza, vai penalizar o rico. Gente, quem ganha menos paga 27,5% de imposto de renda. Por que o rico que ganha lucros e dividendos não vai pagar? Proposta do Haddad, que paguem 10% e colaborem com o ajuste de contas que
que afinal é cobrado do lado do governo. O presidente Lula vai ter que negociar muito para aprovar esse pacote em 2025 e assim consolidar um bom momento para a economia brasileira. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o extremismo bolsonarista. Depois de ver naufragar a ideia de uma anistia para o Bolsonaro e para os apoiadores do golpe de 8 de janeiro, já que agora há uma profusão, né, um monte de provas de que foi tudo articulado politicamente, eles estão partindo para uma outra pauta, para tentar tirar o foco. Pauta conservadora, de ataque às mulheres. Esta semana, os extremistas de Bolsonaro conseguiram aprovar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional que torna proibido no Brasil o aborto, inclusive para os casos em que hoje ele é permitido. Que casos são esses? Estupro, quando a mulher é estuprada. Quando há um feto anencéfalo e quando há risco de saúde para a mãe, risco para a vida da mãe. Eles querem tornar proibido o aborto, inclusive nestes casos. Ou seja, não é só uma pauta conservadora, é uma pauta perversa, porque põe em risco a vida de mulheres, às vezes de crianças que engravidaram, vítimas de estupro, adolescentes. Os bolsonaristas, em nome da religião, eles querem impor esta mudança para o Brasil, até para tirar o foco da corrupção e do golpismo do Bolsonaro. Cabe agora ao Arthur Lira, presidente da Câmara, decidir se vai criar uma comissão especial onde esse tema seguiria adiante na Câmara. É um atraso enorme para o Brasil, eles têm que ir para a panela de pressão e têm que pagar o preço político por estar atacando a vida e o direito das mulheres brasileiras. Que elas cada vez mais derrotem o Bolsonaro e o bolsonarismo nas ruas e nas urnas. Esse extremismo vai para a panela de pressão. Nosso cafezinho esta semana para o povo uruguaio, que mais uma vez elegeu a Frente Ampla, um partido de esquerda, para governar o país. A Frente Ampla foi fundada lá nos anos 70 e tem como líder mais conhecido Pepe Mujica, né, o veterano líder socialista uruguaio. A Frente Ampla já governou por 3 vezes o Uruguai, com Tabaré Vázquez, depois com Pepe Mujica, depois Tabaré Vázquez de novo, até 2020. Depois, perdeu uma eleição para a direita, que estava no poder agora, o presidente Lacalle Pou. Nesta eleição, que aconteceu no último fim de semana, a Frente Ampla voltou ao poder. Uma diferença que não foi grande, 4 pontos percentuais, e a Mandu Orce, que é da nova geração, uma nova liderança da Frente Ampla, ganhou do candidato da direita, por 4 pontos percentuais. Apenas 100 mil votos de diferença. E olha só, não teve ninguém denunciando as urnas, não teve fake news, não teve tentativa de melar a eleição, não. Lá a direita tradicional, que está no poder com Lacalle Pou, aceitou o resultado. Falou, ok, perdemos, começa a transição e a gente vai para a oposição. Como já aconteceu aqui no Brasil, com Fernando Henrique, que perdeu para o Lula, entregou a faixa, foi para a oposição. Então, o Uruguai é um exemplo, e assim, até uma lembrança para a gente, né? Como é que poderia ser esse relacionamento democrático. Lá a extrema-direita, que é forte no Brasil, na Argentina, lá no Uruguai não se criou. Tem uma direita tradicional, liberal e tal, mas que respeita os resultados da urna. Importante observar isso e ver que é possível retomar um caminho nesse sentido. Importante também que com a vitória da esquerda e a Mandu Orce, que é o novo presidente, vai tomar posse, uma pessoa muito ligada ao Pepe Mujica, a balança política na América do Sul se inclina um pouquinho mais para o lado da esquerda. Então você já tem governos mais progressistas no Brasil, na Colômbia, no Chile, na Bolívia e agora também no Uruguai, além da Venezuela, que tem um outro estilo, mas também um governo de esquerda. E a direita fica na Argentina, no Peru, no Equador. Então a balança pende um pouco mais para o lado da esquerda, é bom para a América do Sul, é bom para o Mercosul, porque o Brasil ganha mais um parceiro de confiança. E a Frente Ampla mostra que tem força, que tem tradição
é uma unidade de muitas forças, socialista, comunista, social-democrata, todo mundo junto, uma construção de décadas institucionalmente forte, vai ter que negociar, porque não vai ter maioria total na Câmara de Deputados. Vai ter que negociar, mas é a esquerda de volta ao poder, um cafezinho para os uruguaios, né, que fizeram uma eleição tranquila, e para a turma da Frente Ampla, que volta ao poder nesse país próximo aqui do Brasil e tão importante também para a construção das instituições da América do Sul.